geralmente você já sai para uma dimensão ou um campo de estado de realidade igual a esse ambiente que nós estamos conversando aqui, tridimensional, ou você já sai para algo ligado aos planos chamados, eu não sei se é Uhum. certo ou erroneamente, que a gente chama mais sutis, ligados a outra dimensão. Como funciona essas suas projeções? Você sai na sua casa, geralmente você já sai com um mentor para determinado amparo. Como funciona essa média de projeção astral quando você realmente não fica preso no corpo e sai dessa questão só de ficar vendo o O duplo perispírito, aqui, né? Aham. o duplo etérico, isso. Boa. Pois é, quando a gente fala de frequência, de dimensão, a gente está falando justamente de sintonia, de ressonância. Ressonância, você tem uma vibração, você vibra parecido, pá, você entra em ressonância, aquilo vibra junto. Isso acontece, a música está cheia desse tipo de significado, desse tipo de símbolo, né? Então, nas minhas primeiras experiências, acabei saindo mesmo no duplo daqui, ou seja, vendo as coisas daqui. Nas primeiras experiências foi muito assim, vendo as coisas daqui, o duplo da, sabe, do quarto, da sala, o duplo das coisas. Isso sempre nas minhas primeiras experiências, sempre o duplo das coisas. Eu vi o pessoal falando, nossa, mas as pessoas vão para cidades espirituais, né, vão para tal lugar, tal outro lugar, e eu saía no duplo, via minha casa, via, sabe, o meu corpo físico deitado ali na cama. Essa coisa, esse duplo das coisas, essas energias. E aí, à medida que você vai estudando, à medida que você vai mudando a si mesmo, o que é mudar a si mesmo na essência? Na essência do, digamos assim, da frequência cerebral, daquilo que tem lá nas entrelinhas de você mesmo. Você está mudando justamente frequência, você está mudando seu padrão vibratório. Então, nas minhas experiências, as primeiras, eu estava acostumado com o físico. Naturalmente, essa era a minha realidade. Eu estava adaptado, eu estava em ressonância com essa realidade. À medida que fui estudando, e até certo ponto melhorando a mim mesmo, a partir do momento que você entende que a vida continua, é interessante tentar ter uma vida um pouco melhor para chegar do outro lado um pouquinho melhor, né? Algumas coisas foram mudando. Eu percebi que o plano espiritual é muito parecido com relação à rádio, sabe? Frequências de rádio. Você tem que ir modulando até achar a sua frequência X, entra em ressonância ali e você pega a M, FM, você vai pegando as frequências, né? Então, por exemplo, eu percebi que quando estava muito ruim, muito mal, triste por alguma coisa, eu acabava que, ao invés de ir, por exemplo, no duplo das coisas, eu ia para zonas muito escuras, zonas onde com muita lama. Depois eu fui saber que aquilo era chamado de umbral, com pessoas chorando, pessoas gritando. Quando eu estava com as energias complicadas, eu, duplo etérico pesado, mente descontrolada até certo ponto, eu ia para essas regiões. Mas quando eu estava bem, estava tranquilo, estava feliz, acabava que os mentores me tiravam para fazer amparo, para ir em cidades extrafísicas. A gente está falando de o que é dimensão? Dimensão é uma questão de número, dimensão. Qual a dimensão desse quarto? Qual a dimensão disso? Né? Qual o tamanho dessa coisa? Dimensão, qual a dimensão dessa onda? Certo? Então, aqui no físico, a gente tem uma dimensão muito pesada, uma vibração própria desse local. Quando a gente fala sobre o plano extrafísico mais próximo do físico, você vai ter X vibração. E aí você vai diminuindo as vibrações, ou aumentando, até depende do ponto de vista, quando você fala de coisas mais rápidas, você tem. Né? São questões que estão sendo discutidas ainda no meio e a gente tem muito que aprender. Né? Olha, eu vou dar um exemplo prático sobre essa questão. No livro Iniciação Viagem Astral, tem uma parte que gostei muito. Esse livro é do João Nunes Maia, pelo espírito Lancelin. Os mentores estão voando, acho que estavam voando uma cidade, alguma coisa assim. O espírito Lancelin também estava ali voando, estava todo mundo ali voando. E tinha um projetor no meio, que estava ali também sendo treinado. Esse projetor, ele teve, e todo mundo voando na mesma frequência. Esse projetor, ele mudou o pensamento, o padrão de pensamento. O que aconteceu? Ele começou a sumir daquele ambiente, sabe? Os mentores já sabiam o que estava acontecendo, e começou a aparecer para ele, como se fosse dissolvendo o ambiente onde ele estava, e começou a aparecer para ele uma zona muito difícil, que era umbral. Olha só, não é que você tem o plano físico, o plano extrafísico, a quinta dimensão e tal. É que está tudo aqui. O mesmo Wi-Fi que você está aqui, ó, é a mesma. Você também tem ondas de celular, você tem Bluetooth, está tudo aqui. Não tem aqui, o Bluetooth está aqui, o Wi-Fi está aqui, tem outra coisa aqui. Não é assim.
Você só precisa mudar a chavinha, e quem muda a chavinha é a sua consciência. Você muda a chavinha e consegue mudar de frequência. Aí você muda de dimensão, padrão vibratório. Então, normalmente, eu saía muito por aqui no duplo. Hoje em dia, eu saio no duplo ainda, mas eu tenho mais facilidade de mudar essa chavinha e pôr, estou no duplo, aí eu posso mudar a chavinha e ir para uma cidade espiritual, por exemplo, normalmente é amparado, né? Você pode ir voando e mudando a frequência. Você tem muitas técnicas que a gente pode fazer, mas me parece que tem a ver com modulação de frequência da sua consciência, para você ir acessando. Por exemplo, teve uma experiência interessante. Eu estava no meu quarto, comecei a sair do corpo e comecei a ver o duplo do meu quarto. O duplo do quarto estava completamente sujo. É a chamada baratrosfera. Depois eu fui saber o que era. Sujo, parede suja, tudo sujo. Ali, aquela frequência específica do duplo do meu quarto reunia pensamentos negativos, reunia pensamentos destrutivos, não só meu, mas com pessoas da casa, mas normalmente quem mora naquele quarto, eu, minha esposa, meu filho. E aí eu acessei aquilo. Olha que interessante. No outro dia voltei, anotei a experiência, uma semana depois, as paredes do quarto começaram a ficar preta. Elas começaram a ficar preta porque era fungo, uma manifestação que inicia no extrafísico e aí ela começa a se manifestar no físico também. São frequências, as coisas vão se modulando. Eu vejo por aí, mas sempre está em aberto para nós termos as nossas experiências pessoais.